barreiras que possam me impedir de louvar o teu nome e declarar: é Senhor. Pois bem sei quem confio, sei que tu és fiel. Te exaltarei com todo o meu ser e louvarei com voz de louvor. Proteção. Quando o som de muitas águas, assim é a palavra de Deus que inunda a minha vida e desperta-me para lutar contra aquele que vem para roubar, destruir. Pois maior é aquele que habita em mim. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Amém. Acima das montanhas, vou como águia. Acima das montanhas, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Senhor Deus, nessa noite, pela Tua presença. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo dia que tivemos, pelos livramentos, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas curas que o Senhor tem nos dado, a Tua promessa estar se cumprindo nas nossas vidas a cada noite, a cada dia, a cada manhã. Nós te damos graças, ó Pai, pela Tua fidelidade. Damos-te graças, Senhor Deus, pelas Tuas virtudes, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. E sabemos que todas as coisas contribuem para aquele que te ama. Nós te agradecemos nesta noite, Pai, por estarmos juntos. Te agradecemos nesta noite pelo milagre que o Senhor tem feito nas nossas vidas todos os dias. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, pelo ar que respiramos. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, pelo sorriso, pela alegria que o Senhor tem colocado em nossos corações. Agradecemos a Ti porque sabemos que temos um Deus tão grande, tão poderoso, tão misericordioso, sempre atento, sempre cuidadoso, sempre pronto a nos abençoar. Oh, Pai, nós te amamos tanto e queremos tanto estar contigo, Senhor Jesus, e queremos tanto habitar na tua casa e permanecer junto de ti, porque grandes são as tuas misericórdias, grande é a tua promessa. Senhor, nós te damos graças pela tua grandeza, pela tua fidelidade, pela tua imutabilidade. Tu és um Deus imutável, tu és um Deus maravilhoso que tem operado grandes coisas, Pai. A tua palavra diz que a tua presença, ela nos renova, ela nos cura, ela nos levanta, ela nos transforma. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Vem, Espírito Santo, vem despertar cada coração, vem despertar cada um de nós nesta noite, vem despertar nossa mente, vem acender a chama, Senhor. Em nossos corações nós te pedimos. Muito obrigado, ó Deus, pelo que tu és. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo que estamos juntos. Cubra-nos com teu sangue, ó Deus. Guarda-nos e livra-nos de todo mal. Que possamos estar sempre atentos ao teu falar. Espírito Santo, fala conosco. Fala aos nossos corações. Fala a cada um de nós nessa noite.
venha de encontro às nossas necessidades, venha de encontro, Senhor Deus, aquilo que cada um necessita neste dia, porque tantas são as promessas e tantas são as necessidades, e nós colocamos diante de Ti nesta noite nossos anseios, sabedor que o Senhor é poderoso para trazer vitória, para trazer cura, libertação, milagre e poder. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado por estarmos juntos. Obrigado, Espírito Santo, porque sem Ti nós não somos nada. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, neste encontro. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, para falar aos nossos corações. Tu és bem-vindo para nos alimentar com a Tua doce e poderosa palavra. E eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amados. Amém. Amém? Amém, amém. Louvado seja Deus. Aleluia, amados. Nós estávamos falando semana passada sobre Atos capítulo 9, e algumas coisas eu acho que nós ficou um pouco aberto, porque a gente não tem tanto tempo, né? Acaba sendo muito rápido a gente tratar algumas coisas. Mas eu gostaria só de a gente dar uma pincelada bem rápida e continuarmos esse estudo de Atos capítulo 9. E eu gostaria de falar sobre hoje, sobre rendição, sobre cair por terra e sobre ser levado para o deserto. Não sei se vai dar tempo, mas se não der, depois a gente vai andando nesses textos aí, tá bom, amados? Nós vimos na semana passada um pouco sobre. Nós falamos aqui sobre 3 pessoas: sobre Deus, sobre Saulo e sobre Ananias. Vamos ver se a gente concentra um pouquinho hoje em Saulo. Mas o que eu quero dizer logo de começo é que eu terminei dizendo a semana passada que Deus não nos fez e não nos criou para morar no deserto, né? Para ficar no deserto. Deus nos criou para habitar uma terra que mana leite e mel. Deus nos chamou para que pudéssemos habitar em um lugar de vitória, um lugar abençoado. Deus tem nos chamado e nos despertado para estar junto com Ele. E a Bíblia nos ensina que o melhor lugar para nós, e a Bíblia fala que, pela fé, nós habitamos no lugar celestial. Pela fé, nós habitamos no lugar que emana leite e mel. Pela fé, nós habitamos no lugar que é abençoado, que é junto do Deus Altíssimo. Mas quando Saulo, diz a palavra de Deus, estava de um lado se movimentando para perseguir o povo, né, os cristãos, nós temos Deus que estava no controle de tudo, e um homem Ananias que estava lá na casa dele, não sabendo de nada que estava acontecendo. Mas nós temos que partir de um princípio que Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele conhece as necessidades. Deus, ele conhece as ameaças. Deus, ele conhece as nossas fraquezas. Deus conhece as doenças que muitas vezes vêm sobre nós. Deus sabe de todas as coisas. Mas o homem não sabe de nada disso. E nós falamos semana passada aqui, poderia haver 2 situações quando o inimigo vem contra nós. Ou o Senhor o converte, ou o Senhor o coloca por terra. Ou o Senhor tira daquela situação. E Saulo foi exemplo grandioso daquilo que representa o Evangelho. O Evangelho de Cristo nada mais é do que transformar pessoas. Deus, ele quer transformar vidas. Deus, ele quer salvar vidas. Deus, ele quer curar vidas. Deus, ele quer fazer milagres conosco a cada dia. Deus, ele tem desejo, ele tem anseio em nos abençoar. Esse é o desejo do Pai. Ele sempre quer ver o seu sorriso. Deus não se alegra quando você chora, Deus não se alegra quando você está batido, Deus não se alegra quando você está triste, mas Deus se alegra quando você está sorrindo, quando você dá um glória a Deus, quando você o ama com todo o seu coração. E Saulo diz lá o versículo 1 que nós vimos na semana passada, ele estava ali, versículo 1 e 2, pedindo cartas para entrar em Damasco e entrar nas sinagogas e tirar os cristãos de lá para trazer para Jerusalém, alguns para matá-los e outros para prendê-los. Né? Mas sabemos que Saulo estava ali o quê? Com muita ira. E a ira de Saulo, ela nasce de uma dúvida que permanecia nele. Porque Saulo viu muitos cristãos sendo mortos, inclusive Estevão foi um deles, e Saulo não se conformava. Como é que eles poderiam estar perdendo seus bens? Como é que eles poderiam estar perdendo seus entes queridos ou pessoas morrendo e eles continuavam fiel a Cristo Jesus, a Deus? Essa era o medo de Saulo. Ele não conseguia compreender isso. Muitas vezes nós vivemos momentos assim, as pessoas não compreendem. Como é que você pode passar por tantas lutas e continuar sendo fiel a Deus? Como é que você e eu podemos estar passando por provas e você continua dando glórias a Deus? Porque ele está sempre tentando tirar a vitória que o Senhor prometeu na tua vida. O inimigo sempre tenta tirar a bênção que ele tem preparado para nós. O inimigo sempre está tentando tirar ou roubar algo que o Senhor nos deu ou tem prometido nos dar.
E nós sabemos que quando Deus promete algo, Ele vai cumprir, amados. Nós podemos estar passando por lutas, por provas, por dificuldades, por pressões. Você e eu somos todos os dias confrontados. A nossa mente ela é confrontada, o nosso corpo ele é confrontado. O inimigo se levanta, o inimigo tenta dizer que você não adianta orar porque nada vai acontecer. Mas tudo isso sabemos que é mentira do inimigo, para que você não receba aquilo que Deus tem falado ao teu coração. E Saulo, então, ele tinha isso, ele não se conformava com isso. Porque as pessoas lá fora não entendem o quanto Deus é poderoso nas nossas vidas, o quanto Deus fez. Tem aquele versículo que diz assim: como posso eu amaldiçoar a Deus, né? Se até aqui ele tem me abençoado. Como eu posso falar mal? João dizendo, eu posso falar mal contra Deus se ele só tem nos abençoado. E se você olhar para a direita, e para a tua esquerda e para a tua vida, você vai ver que Deus está com você. Mas você diz, mas olha o que eu estou passando, amados, no meio das provas, no meio da fornalha, no meio das tempestades, no meio da cova dos leões, Deus habita contigo. Deus ele está ao teu lado. Não sabemos o porquê passamos por circunstâncias, não sabemos porquê muitos já partiram, poderiam estar aqui conosco. Mas Deus ele tem uma promessa. E diz a palavra de Deus que então, quando Saulo estava indo a caminho de Damasco, diz que subitamente o cercou uma grande luz, né? Nós falamos isso semana passada. Uma luz grandiosa cercou a vida de Saulo. E diz a palavra de Deus que aquela luz foi tão poderosa, e o nosso Deus é tão poderoso, o Deus que nós servimos é tão grande, que somente a luz do Senhor sobre a vida de Saulo, diz no versículo 4 aqui, que o fez cair o quê? Por terra. Um homem que respirava vingança, um homem que respirava morte, um homem que respirava destruir vidas de cristãos, um homem que respirava prender cristãos, neste instante ele está caído aonde? No chão. Ele é jogado por terra. Sabe, nós não compreendemos às vezes por que a maneira que Deus age, né? A maneira que Deus faz as coisas. Mas Saulo é o exemplo de um homem que necessitava ser jogado aonde? No chão. Nabucodonosor é o exemplo de um homem que também necessitava ser colocado aonde? No chão. E às vezes nós somos também colocados da mesma maneira, no mesmo lugar. Não queremos passar por isso, nós não queremos enfrentar isto, mas às vezes é necessário. Aquele homem, ele tinha que ser impactado, Saulo tinha que ser impactado, nós temos que ser impactados. A vida do crente tem que ser impactada, amados. Nós falávamos na semana passada que estamos muito acomodados, estamos muito alegres. Eu estava lendo um texto hoje, né, ontem à noite, aquele texto dizia que a igreja hoje, ela não quer mais confrontar o pecado, ela não quer confrontar mais o mal, ela não quer confrontar as coisas que estão erradas. A igreja hoje, ela quer estar bem com todo mundo. Ela aceita tudo, parece que tudo está bem, tudo está tranquilo. A igreja hoje, ela não quer mais falar em guerra, porque falar em guerra é um muito ofensivo. Porque nós estamos dizendo, e as pessoas dizem, e está sendo falado que hoje é um momento diferente que estamos vivendo, mas não é. A própria Bíblia declara que nós estamos numa guerra espiritual tão grande. Os nossos jovens estão numa guerra espiritual tão grande. O inimigo tem respirado vingança. O inimigo tem respirado nos matar, nos destruir, roubar a tua bênção, a tua vitória, amados. Tem promessa de vitória na tua vida, tem promessa de vitória na minha vida, tem promessa de vitória para cá e para a igreja do Senhor, e nós estamos olhando as coisas. E nós falávamos que Deus tinha um plano na vida deste homem, que é difícil nós compreendermos como é que Deus podia usar um homem como Saulo. E quantas vezes você diz, como é que Deus pode usar um homem tão pecador, era tão pecador, de repente o Senhor passa a usá-lo de uma maneira tão grandiosa, e nós ficamos perguntando, como é que pode isso acontecer? Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de pacto, Deus é Deus de coisas tremendas, e diz a palavra de Deus que ele cai por terra e ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quantas vezes, amados, nós fazemos coisas que não sabemos se estamos entristecendo a Deus ou não, a não ser quando o Espírito Santo nos toca. Porque nós não precisamos de ninguém falar que estamos fazendo algo errado. O próprio Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aqui nós vemos que a primeira coisa que acontece com Saulo, quando ele cai por terra, é levado ao chão. Saulo, ele ouve uma voz vinda do céu e o próprio Senhor Jesus fala com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque a palavra de Deus diz que quando você persegue um filho de Deus, você está perseguindo o próprio Deus.
E aquele momento estava acontecendo exatamente isso, não era Jesus, mas eram os filhos de Cristo. E quando alguém toca em você, você está tocando aonde? Em Deus. Se alguém está falando mal de você, está falando mal de quem? De Deus. Amados, você e eu fazemos parte de um reino sacerdotal, de um corpo sacerdotal, e o Senhor nos comprou com seu sangue tão precioso, um sangue que nos trouxe a paz, um sangue que nos comprou do pecado. E as pessoas dizem, mas agora você está convertido e você mudou tanto, mudou, porque o Espírito Santo está ansioso em fazer na tua vida muito mais. A Bíblia diz que quando Deus muda o nome de Saulo para Paulo, a mudança foi tão grande na vida desse homem que no versículo 21, né? Depois na tua casa, você vê aí no capítulo Atos 9, versículo 21, vai estar dizendo lá, não é este o que perseguia os cristãos? E agora fala com tamanho poder de Cristo Jesus. A mudança de Saulo não foi uma coisa temporária, de um culto. A mudança de Saulo foi uma coisa para a vida toda. Pois a mudança daquele vida daquele homem foi um plano que Deus tinha tão grande que Saulo não conhecia, Ananias não conhecia, mas Deus conhecia. Você e eu não sabemos o propósito, porque você está enfrentando tantas lutas e provações, mas Deus sabe por que você está passando por lutas e provações. Mas a palavra de Deus diz que eu sei que você está passando por lutas, mas eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Saulo não tinha ideia. Às vezes nós não temos ideia. E aquele homem estava ali agora ouvindo a voz do Senhor Jesus. Nós falamos com semana passada que Jesus falava com ele. E ele disse, Jesus disse, eu sou Jesus, a quem o quê? Tu persegues. Acho que nós vamos, esse texto vai bater exatamente com aquele texto lá, né? Quando eu tive fome, me desse de comer, e quando eu tive sede, me desse de beber, e quando estava nu, você me vestiu. E o discípulo disse, mas eu nunca fiz isso. E Jesus disse, quando você fizer isto a algum dos meus pequeninos, você estaria fazendo a quem? A mim. Quando você está abençoando a um servo de Deus, você está sendo abençoado. Quando você está intercedendo por um servo de Deus, tenha certeza que o Espírito Santo está intercedendo pela tua vida. Quando você diz, Senhor, não dá mais, chegou, estou cansado, a minha vida não está. Saiba de uma coisa, Deus vai assumir o controle da tua e da minha vida. O que nós podemos ver é que Saulo não conhecia quem era o Deus vivo. Saulo conhecia uma religião que foi vindo com o passar do tempo, uma religião que foi baseada em obras, e quanto mais obras você fizesse, isso te garantiria alguma coisa, mas de repente aparece um novo evangelho, falando que a graça de Jesus nos salva, que a graça do Senhor te cura, que a graça do Senhor te liberta. Então Saulo fica incomodado com aquilo, como pode alguém dizer algo contra aquilo que nós aprendemos por anos? Mas de repente o Senhor Jesus diz a ele, eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegues, e difícil recalcitrares contra os aguilhões. É difícil lutar contra o plano de Deus. Você pode chorar, você pode espernear, você pode falar, você pode dizer qualquer coisa, mas é difícil você lutar contra o Senhor quando Ele tem um plano na tua vida. Eu não sei quando o Senhor Jesus tocou você e te tocou, te chamou e te convenceu que você pertencia a Ele e você está aqui hoje, estamos juntos aqui, nós estamos aqui reunidos nessa noite, sabedores que Deus está no controle das nossas vidas. Por mais que você e eu estejamos passando por dificuldades, lutas, provas, tudo isso que vem com o dia a dia, o inimigo tenta frear você no andar, no cantar, no glorificar, amados. Deus tem falado comigo nos últimos dias, filho, é tempo de rendição. E a rendição nós vamos ver na vida de Saulo, quando imediatamente, no versículo 6, está escrito assim: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? Olha que mudança! Virava vingança, morte, destruição. No versículo 6, ele se entrega inteiramente ao Senhor Jesus. Eu fico vendo que às vezes nós passamos muito tempo na igreja sem nos rendermos a Ele. Eu fico percebendo que muitas vezes nos cultos, eu vejo a igreja por muito tempo, nós fazemos e cantamos e louvamos, mas nós não nos rendemos a Ele. Na verdade, esse texto aqui tem que chamar não a conversão repentina, mas a rendição repentina. Porque Saulo foi impactado de tal montanha, de tal jeito, de tal maneira, que ele não pôde, a não ser, se render completamente àquele que era maior do que ele. Amados, nós temos que render a Deus tudo que está aqui dentro. E a Bíblia diz que nós temos que render ao Senhor Jesus 100% daquilo que está aqui dentro.
Nós não podemos render 50%, 70%, 90%. Ele quer que você se entregue a Ele como? Com todo o seu ser. A ponto de Saulo e Paulo lá na frente poder dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque o amor o convenceu, o poder de Deus o convenceu, o Espírito Santo o convenceu. Amados, o Espírito Santo tem que te convencer de que você, alguma coisa está, que ele está te pedindo alguma coisa e nós não estamos entendendo. Saulo respirava vingança e morte. E às vezes nós estamos tão acomodados, dizendo: ah, Senhor, eu já não sirvo para mais nada, então a minha vida está assim, está assado, eu não sei mais o que fazer. Deus está querendo rendição. Hoje eu acordei cedo e Deus falava comigo: rendição. Entrega os teus sonhos, tuas vontades, teus desejos, teus pensamentos, a teu presente, o teu futuro nas mãos do Senhor. Entrega os teus caminhos na mão do Senhor. É difícil, amados, você soltar, mas foi isso que Saulo fez. É difícil nós muitas vezes tentarmos viver de um jeito que não está agradando a Deus. E estamos vivendo 10, 20, 30 anos na igreja e as pessoas pensam que estão ali cantando, glorificando, e bendizendo, e orando, e voltam para casa, e vai à igreja, e vai para casa, e volta para a igreja, pensando que está agradando a Deus e não está agradando. Por quê? Está faltando rendição. E Saulo se rende quando ele diz: Senhor, o que tu queres que eu faça? E então diz que no versículo 6 ainda, e o Senhor disse: ele levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que você deve fazer. Rendição. É quando você submete-se a alguém ou a alguma coisa. É quando você agora já não tem mais o controle, você entregou o controle para outra pessoa. E é isso que Jesus quer que você faça. Senhor, eu não posso, mas tu podes. Senhor, a minha vida está aqui. Olha como está a minha situação, mas tu podes me curar. Senhor, olha como eu estou aqui hoje, tu pode fazer um milagre. Senhor, olha como eu estou aqui hoje, eu necessito de ti. Eu necessito ser guiado. E Saulo experimenta isso. Até aqui, versículo 6, Saulo fazia o que ele queria. A partir da segunda parte do versículo 6, você vai entrar na cidade e lá te será dito o que você deve fazer. E o engraçado é que no versículo 4 e 5, versículo 5, Jesus fala com Saulo diretamente, mas a partir do versículo 6, alguém vai falar com Saulo, não mais Jesus. É engraçado como Deus ele vai envolvendo as pessoas. E você vai ver depois lá para frente na tua Bíblia que quando ele vai se encontrar com Ananias e ele vai levado para Damasco, não mais como ele estava, mas ele entra cego e sendo guiado pelos seus soldados, pelos seus oficiais, sendo guiado por alguém, como uma criança, muitas vezes levado pela mão, e Saulo estava sendo guiado pelas mãos, amados. Olha o que Deus faz. Deus colocou no chão um homem do tamanho de um porte de Saulo para ser guiado por oficiais, para poder andar, porque não conseguia enxergar. E diz a palavra de Deus que lá na frente de Ananias, quando está lá na sua casa tranquilo, e de repente, de novo do céu, uma voz dizendo: olha, eu preciso que você vá falar com um homem chamado Saulo, ele está na rua chamada direita, na casa de quem? De Judas, e nós vimos semana passada, e ele estava o quê? Orando. O Senhor Jesus sabia de tudo. Porque o Jesus sabe de tudo. Jesus sabe o que você está fazendo. Jesus sabe quando você está orando. Por isso que é importante orar. Por isso que é importante estar louvando a Deus. Por isso que é importante você estar glorificando a Deus no meio da tribulação. E Saulo estava agora sendo guiado. Era uma rendição completa. Porque rendição significa isso, você se dar completamente, entregar-se a Deus, colocar-se diante de Deus, colocar os teus caminhos nas mãos de Deus, deixar Deus trabalhar contigo, ainda que você não entenda. E lá no versículo, lá para frente, no versículo 10, 11, 12, 13, você vai ver que quando Ananias vai falar com ele, e Ananias aproxima-se de Saulo, e ele diz: ei, nós somos agora irmãos em Cristo Jesus. Eis que estou aqui, Senhor. Ananias também estava sendo provado em obedecer. Porque diz a palavra de Deus que quando Deus fala com Ananias, e ele diz: Senhor, o que tu queres? E isso significava que Ananias conhecia a voz de quem? Do mestre. Amados, a Bíblia diz que as minhas ovelhas conhecem o que? A minha voz. Você e eu fomos treinados para ouvir a voz do Senhor. Você tem que dobrar teus joelhos diante do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. Já não posso, mas tu podes. Senhor, eu não sei como fazer, mas tu sabes. Senhor, eu ando muitas vezes cansado, abatido, vejo tantas coisas acontecendo. Mas engraçado, amados, que dentro de nós tem algo aqui dentro que não deixa você parar. Talvez algumas pessoas já disseram: por que você ainda continua?
você continua crendo? Você continua louvando? Por que você continua acreditando? Porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Porque dentro de você tem uma chama acesa que não pode ser apagada. Oh, amados, dentro de nós tem uma chama acesa que não pode ser apagada de maneira alguma, porque o Espírito Santo está regando. Porque, ainda que esteja com esse fogo tão pequeno, eu posso ver a mão de Deus derramando azeite sobre nossos corações nesta noite e dizendo: filho, não desista, só mais um pouco eu vou te dar vitória, espera mais um pouco eu vou te abençoar. Amados do Senhor, quanto tempo faz que você está esperando uma promessa, uma vitória, uma bênção? E as pessoas dizem: não adianta, Deus não faz nada. Mas por que você não desiste? Por que nós não desistimos? Porque o Espírito Santo de Deus está intercedendo por você e por mim dia e noite, dizendo: continua, 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 continue, continue louvando, continue cantando, continue orando, continue batendo na porta, continue, amados, porque Deus ele vai te abençoar. Deus quer te abençoar. Deus se revela a Ananias, diz a palavra de Deus aqui no versículo 10, em sonho. E diz que Ananias chama lá na frente Saulo de irmão. Mas Saulo era perseguidor e Ananias sabia disso. Amados, às vezes você tem inimizade com alguém, eu não sei, você pode ter inimizades, mas de repente você está chamando aquele inimigo de irmão. E Deus, ele é assim, ele muda o rumo de todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que quem crê será salvo tu e a tua casa. Deus tem promessa de vitória na tua vida. Deus tem promessa de cura na tua casa. Deus tem promessa de libertação na tua família inteira. Jesus disse: olha, não pare de orar, não pare de cantar, não pare de lutar, não pare de glorificar a Deus, amados. Nesta vida toda eu tenho louvado a Deus e eu glorifico a Deus quando as coisas vão bem, quando elas não vão. Nós temos que aprender a glorificar a Deus quando as coisas não vão bem também. É difícil cantar ao Senhor quando você está triste. Como é difícil você dar uma glória a Deus quando você está angustiado. Como é difícil nós falarmos: obrigado, Jesus, faça comigo a tua vontade, não a minha. Você muitas vezes está na posição de Senhor, eis-me aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite, que quando você diz a Ele: Senhor, eis-me aqui, eu sou teu, não posso fazer mais nada, mas tu podes fazer comigo algo que tu queres fazer, saiba de uma coisa: o teu milagre começou. Quando você e eu nos rendemos a Cristo, o teu milagre começa. Quando nós nos colocamos diante dele, o teu milagre começa. Quando você entrega os teus caminhos a ele, o teu milagre começa. Pare de tentar. Pare de tentar ser diferente. Pare de tentar ser melhor. Pare de tentar mudar. E entrega a tua vida ao Senhor nesta noite. Diga: Senhor, eis-me aqui, toma minha vida em tuas mãos. Ou como disse Saulo: Senhor, o que tu queres que eu faça? Ou como disse Moisés. Ou como disse Josué: Senhor, sou um homem tão pequeno. Como é que eu vou dirigir esse povo, guiar esse povo? Josué, eu sou contigo, não temas. Eu sou a tua vitória, não temas. Eu sou o teu escudo, não temas. Oh, glória a Deus. Oh, amados, nós tentamos às vezes fugir de Deus, mas Ele não deixa. Louva a Deus, porque às vezes lá atrás, a oração de alguém lá atrás nos abençoa até hoje. A oração de um pai, a oração de uma mãe ainda continua batendo, ecoando no céu, dizendo: abençoe os meus filhos lá agora, abençoe a minha casa, abençoe os meus pequeninos, abençoe, porque está lá, amados, Deus está tocando, porque alguém intercedeu, alguém orou, alguém clamou, alguém, um pai, uma mãe chorou, derramou lágrimas. E você sabe de uma coisa: o quanto poderosa é a oração de um pai e de uma mãe. O quanto é poderoso o clamor de um pai e uma mãe. E por isso nós estamos aqui hoje, porque um dia alguém lá atrás orou por nós. E você às vezes quer parar, e às vezes você quer desanimar, mas o Senhor Jesus te pega pelas mãos nesta noite. O Senhor Jesus te pega pelas mãos nesta noite e diga: filha, filho, você está cansado, abatido, mas eu te dou refrigério, eu te dou o socorro, eu te dou a cura, eu te dou o milagre. Receba o que você está necessitando nesta noite. Receba no teu coração a tua vitória. Diga: Jesus, o que eu não posso, o Senhor pode. O que é impossível para mim é possível para ti. Entregue-se ao Senhor nesta noite. Diga: Jesus, eis-me aqui. Ainda que eu me sinta tão fraco, ainda que não haja fruto,
Eu posso te louvar, eu posso cantar, eu posso glorificar o teu nome, ainda que a videira esteja seca. Diz uma passagem em Jó que diz que Deus vai restaurar a videira. Ainda há esperança para Israel, ainda há esperança para a tua causa, ainda há esperança para nossas vidas. Deus vai ainda restaurar a videira. Deus disse, Deus prometeu e Deus está lhe dizendo nesta noite: eu vou restaurar a tua videira, eu vou restaurar a tua casa e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Deus tem promessa contigo, Deus tem aliança firmada conosco. E por tudo que nós estamos passando, experimentando, saiba de uma coisa: Deus tem nos dado vitória a cada dia, a cada manhã. Por isso, eu já sei que já estamos com o tempo terminando. Lembre-se de uma coisa: rendição e cair por terra. Dobre os seus joelhos, coloque-se diante do altar, entre no Santo dos Santos, onde a palavra de Deus diz que só os olhos do Senhor podem te ver. E ali fale com Deus com todo o teu coração, porque nós te louvamos porque tu és poderoso, porque nós te louvamos, ó Deus, porque só o Senhor pode nos ver, só o Senhor pode ouvir, só o Senhor pode nos entender. Se eu falar com um amigo, ele não entende. Se eu falar com alguém do meu lado, ele não entende. Mas se eu falar contigo, o Senhor me entende. Se eu colocar o meu problema diante de alguém, ele não vai entender, não tem solução. Se eu falar com a minha esposa, ela não vai ter solução. Mas se eu falar contigo, Senhor, tu me darás a solução. Porque assim como o Senhor pegou Saulo, assim como o Senhor levou aqueles homens a conduzi-lo até Damasco, Senhor, pegue em nossas mãos nesta noite cansadas. Existem pessoas aqui que Deus me revela que andam cansadas, abatidas, muito desanimadas, mas o Senhor manda lhe dizer nesta noite: eu vou restaurar a tua videira, eu vou restaurar a tua videira, ainda há esperança para Israel, e eu oro nesta noite, Senhor, restaura as videiras, restaura as famílias, restaura os lares, restaura os corações de cada um que está ouvindo agora, restaura o coração daquele que está longe, internado, esperando um milagre, restaura o coração, Senhor, porque é a promessa do Senhor, porque o Senhor não sabe o que estamos passando, o Senhor conhece lá dentro do teu coração. Não nos deixe parar, desistir no meio do caminho. Abençoe o Sérgio, Senhor Deus. Toque aquele homem no hospital, onde ele estiver agora. Restaura aquela videira, restaura aquele corpo. Toque com o teu poder curador. Muda a história, como o Senhor fez com Saulo. Muda a história do Samuel. Muda a história da Débora, da Marli, da Valquíria. Senhor, muda a história da nossa casa. Muda a nossa história nesta noite, como o Senhor fez com Saulo, Senhor. Revista-nos com a tua presença tão grande e poderosa, porque o Senhor é um Deus que nos ama. E eu quero terminar essa oração dizendo que Deus é galardoador daqueles que o amam. E o Senhor Jesus te ama. E o Senhor Jesus te pega nas mãos nesta noite e te coloca no lugar que emana leite e mel. Oh, filho e filha, não olhe para trás. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o que as pessoas dizem. Olha, lembra lá de trás que era melhor, não é não. Hoje o Senhor está mandando lhe dizer: filho, eu vou restaurar a videira da tua casa. Creia, e tão somente creia, porque eu sou a tua vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.